Olá, hoje é quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Eu sou Roberto Crescente e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Merkel diz que situação da Covid na Alemanha é dramática. Ex-presidente Lula é recebido por Macron em Paris. Belarus aceita negociar situação de refugiados com a União Europeia. A chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, qualificou como dramática a situação da pandemia de Covid-19 no país, que registra recordes sucessivos nas contagens diárias de novas infecções. Merkel ressaltou a necessidade de avançar na distribuição das doses de reforço e fez um apelo às pessoas que ainda não se vacinaram para que aceitem ser imunizadas. Ela ressaltou que as pessoas vacinadas protegem não apenas a si mesmas, mas também aos demais, e que o único caminho para o fim da pandemia é a vacinação mais ampla da população. Merkel disse que os governos regionais devem reforçar as medidas de prevenção e pediu um esforço nacional para ampliar a distribuição da terceira dose em todo o país. Apenas 68% dos alemães possuem esquema vacinal completo, percentual abaixo da média da Europa Ocidental. Isso se deve à resistência e ceticismo de parte da população aos imunizantes. Até agora, somente 5% dos cidadãos receberam doses de reforço. Na última contagem diária, a Alemanha teve mais de 52 mil novas infecções, com quase 300 mortes em razão da doença. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron em Paris. Macron recebeu Lula pessoalmente no Palácio do Eliseu, ao lado de militares da Guarda Republicana Francesa, protocolo que costuma ser reservado a chefes de Estado estrangeiros. Em nota, Macron disse que Lula compartilhou sua visão do papel do Brasil no mundo e que ambos discutiram também a forma como o Brasil ficou em segundo plano no cenário internacional nos últimos 3 anos. O tom da declaração parece ser um recado a Bolsonaro, com quem Macron vem tendo uma série de desentendimentos, inclusive sobre a preservação da Amazônia. Na reunião do G20 em Roma, o presidente brasileiro foi ignorado pelo francês e pela maioria dos líderes internacionais. Em seu perfil no Twitter, Lula agradeceu o que chamou de cordial recepção de Macron e disse que eles dividiram preocupações com o avanço da extrema-direita e as ameaças à democracia e aos direitos humanos. Lula continua sua viagem pela Europa, onde já se reuniu com diversas lideranças, inclusive o provável novo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, vencedor das eleições em setembro. A Agência Estatal de Notícias de Belarus informou que o presidente Alexander Lukashenko conversou com a chanceler alemã Angela Merkel e disse que estaria pronto para negociar uma solução para a crise envolvendo migrantes na fronteira de seu país com a União Europeia. Na segunda conversa entre ambos esta semana, Merkel, segundo a agência belarussa, teria concordado que o problema na fronteira com a Polônia deve ser tratado como uma questão entre Minsk e Bruxelas. O porta-voz de Merkel, Steffen Seibert, disse que na primeira conversa ela teria negociado o acesso de ajuda humanitária para milhares de pessoas que se encontram na fronteira. Esse contato foi alvo de críticas dentro e fora da Alemanha. O governo polonês disse que a atitude legitima o governo de Lukashenko, reeleito no ano passado em votação amplamente contestada. Seibert, porém, afirmou que o telefonema de Merkel foi decidido em cooperação com a Comissão Europeia e parceiros da região. A intenção seria melhorar as condições das milhares de pessoas que tiveram o acesso barrado na fronteira polonesa e que, ao mesmo tempo, são impedidas de retornar para a Belarus. O objetivo é permitir o acesso de ajuda, mesmo que para tal seja necessário dialogar com um governo que não é reconhecido pela Alemanha em outros países, disse o porta-voz. Líderes europeus acusam o regime belarusso de instrumentalizar os migrantes como forma de exercer pressão política. Cientistas disseram ter identificado um segundo caso de uma paciente cujo corpo parece ter se livrado do vírus HIV sem tratamento, segundo um estudo publicado no jornal científico Annals of Internal Medicine. A paciente é uma mulher de 31 anos que foi diagnosticada com HIV em 2013.
Ela não recebeu nenhum tratamento contra o vírus, apenas tomou antirretrovirais durante 6 meses quando estava grávida, entre 2019 e 2020, para evitar uma transmissão do vírus para o bebê. Testes não encontraram mais o vírus intacto no corpo da paciente, que é de nacionalidade argentina. Os exames, porém, encontraram fragmentos do vírus, o que indica que ela realmente esteve infectada. Este é o segundo caso de uma chamada cura esterilizante sem a ajuda de medicamentos ou de um transplante de células-tronco. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.